Bem-vindo ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para relatar uma história comovente. O caso de Jessie Bardwell, um sonho que se tornou um pesadelo. O que podemos fazer quando nos apaixonamos à primeira vista por alguém que imediatamente pensamos ser o amor de nossas vidas? Algumas pessoas se entregam completamente a essa paixão, e outras ignoram o sentimento e seguem suas vidas da maneira a ignorar qualquer sentimentalismo. Entretanto, no caso que vamos abordar hoje, nossa protagonista seguiu os sentimentos profundos que sentiu em seu coração e se entregou a uma paixão que, infelizmente, não terminou nada bem para ela, para a tristeza de seu pai, que tanto a amava. Um homem que fez juras de amor e prometeu ajudar a realizar os sonhos de sua amada, mas que, na verdade, transformou sua vida em um verdadeiro caos, até que misteriosamente deu um fim a uma trajetória sem o menor remorso. Trágicos acontecimentos. Esta é uma história sobre outro crime misterioso contra uma jovem que abalou Orange Beach, Alabama, nos Estados Unidos. Em 19 de maio de 2016, o chefe de polícia informou a Gary Bardwell, pai da desaparecida Jessie, uma notícia que nenhum pai gostaria de receber. "Lamento muito, senhor", começou ele. "Hoje será um dia difícil para sua família. Infelizmente, não esperamos encontrar sua filha viva, mas sabemos onde ela pode estar." Uma equipe de detetives, junto com agentes do FBI, partiu para uma fazenda isolada em Farmersville, North Texas. O grupo chegou à noite e imediatamente começou a busca na área arborizada. Os policiais depararam-se com um pedaço de metal cobrindo algo. Havia um cheiro insuportável de decomposição por perto, porém, aqueles que chegaram estavam preparados não apenas para isso, mas também para o que causou isso. Na verdade, do outro lado da placa de metal, encontrava-se um corpo feminino envolto em um lençol azul. O cadáver estava coberto com um cobertor e 2 toalhas com marcas de sangue. Um monte de lixo misturado com sujeira servia de túmulo improvisado para a infeliz vítima. Era evidente que o perpetrador era um amador, pois ao tentar esconder o resultado de suas ações, acabou tornando-as mais óbvias. A condição do corpo era terrível. Após uma semana sob o sol escaldante, ele havia se decomposto significativamente. Os especialistas precisaram de 7 dias para identificar oficialmente a vítima. Para isso, foram solicitados os registros dentários da vítima presumida. Conforme a investigação suspeitava, o corpo descoberto pertencia a Jessie Bardwell, de 27 anos. O exame mostrou que a morte da jovem foi o resultado de um crime. No entanto, a causa exata não pôde ser determinada, pois o corpo estava muito decomposto. Um informante desconhecido foi quem apontou a localização dos restos mortais da mulher, cujo nome não foi divulgado até o final. Jessie Bardwell, uma filha e amiga amada, aparentemente desapareceu da casa que compartilhava com seu namorado, chamado Jason Lowe. Sentindo problemas, Gary partiu de Mississippi para o Texas em busca de sua filha. Seus instintos estavam corretos, sua filha estava realmente em perigo há algum tempo, mas vamos voltar do início. Relação pai e filha. Deve-se dizer que o relacionamento pai e filha era excepcionalmente forte. Gary, que era pai de Jessie, lembrou-se de ficar profundamente comovido no momento do nascimento de sua linda menina. Ela era tão frágil e vulnerável que seu coração derreteu e nunca mais pertenceu a ele. Jessie nasceu em 10 de setembro de 1988 em Pascagoula, Mississippi. Gary e Carla Bardwell eram pais maravilhosos e, além de sua filha, criaram um filho chamado Brandon. Os irmãos se davam bem, com o irmão mais velho sempre protegendo sua irmã mais nova dos valentões. A vovó Kitty, que adorava seus netos, era uma visitante frequente. Ela lia livros para eles, compartilhava histórias de sua vida e inventava vários jogos. Em resumo, eles eram um verdadeiro exemplo de uma família saudável e feliz. Jessie era uma garota alegre, animada e gentil. Ela tinha um estilo único que a diferenciava de suas amigas. Ela sonhava em fazer sucesso na indústria da beleza e abrir seu próprio salão. Quando a garota completou 14 anos, todos aqueles momentos felizes em família chegaram a um fim, pois os pais de Jessie acabaram se divorciando. Quando chegou a hora de decidir com quem morar, a garota optou por ficar com seu pai. A relação deles era calorosa e de confiança.
Gary trabalhava como bombeiro, então Jesse frequentemente entrava em contato para verificar como ele estava e garantir que tudo corresse bem. Com o tempo, o homem se casou novamente, mas a enteada e a madrasta se davam bem. Gina era uma excelente dona de casa e cuidava de todos na casa. Jesse entendia que seu pai estava feliz e não estava mais sozinho, com uma boa mulher ao seu lado, o que era muito importante para ela, já que eventualmente deixaria o ninho. Início da vida adulta. Depois de concluir os estudos, Jesse decidiu se tornar independente, então se mudou para Orange Beach, Alabama, para iniciar sua vida longe do conforto familiar. Ela trabalhava como garçonete no popular restaurante à beira-mar, Cobalt. Gary recordava como ela adorava estar perto da água, isso a acalmava. Pai e filha mantinham contato constante, trocando mensagens, e quando ele a visitava, aproveitavam para passear de barco e pescar. Kimberly Asbury, a gerente do restaurante e amiga de Jesse, descobriu que o pai de Jesse era um músico talentoso. Ao se aposentar, ele dedicou mais tempo à sua paixão, aprimorando suas habilidades. Como resultado, ele era frequentemente convidado para se apresentar no estabelecimento onde sua filha trabalhava, e até tinha seu dia específico da semana para tocar lá. Kimberly admitiu mais tarde que admirava a relação entre Jesse e seu pai. Eles eram verdadeiros amigos. Jesse sempre estava presente nas apresentações de seu pai, e todas as gorjetas que ela recebia durante seu trabalho iam para pagar a faculdade e para o seu sonho de montar seu próprio salão. Relacionamentos amorosos. No trabalho, ela conheceu um jovem chamado Terry Ellis, que também trabalhava como garçom. Após algum tempo, eles começaram a namorar. O relacionamento deles era estável e harmônico. Eles pareciam um casal ideal. No entanto, em um evento social no qual compareceram, Jessie ficou extremamente atraída pelo amigo de Terry, Jason Lowe. Sua súbita paixão surpreendeu a todos. Parecia que ela estava profundamente apaixonada por ele, alheia a tudo ao seu redor. Depois de explicar seus sentimentos repentinos, Jessie e Terry se separaram tão amigavelmente quanto se conheceram. No entanto, essa decisão virou sua vida de cabeça para baixo. O novo namorado era sem dúvida atraente e promissor, com 2 diplomas e um bom emprego. Jason era eloquente e educado. No entanto, para Jessie, todos aqueles sentimentos fortes e repentinos a deixavam muito confusa. Eventualmente, durante suas conversas, Jason tomou conhecimento dos sonhos de Jessie de construir seu próprio salão. Quando soube sobre os planos de sua amada, ele prometeu que iria ajudá-la a realizá-lo. Por conta de sua carreira profissional, o jovem precisou se mudar para Dallas, no Texas, e então Jessie o acompanhou. A nova posição na área de tecnologia prometia a Jason um emprego mais bem remunerado que o anterior. Kimberly compartilhou que Jessie encarava a mudança mais como uma aventura do que algo que poderia mudar fundamentalmente sua vida. Certamente, ela não queria se afastar do pai e, por conta disso, hesitou em se mudar por um tempo. Entretanto, a ambição e o idealismo juvenil prevaleceram. Ela fez tudo isso em segredo de Gary, com muito medo de desapontar seu pai, sabendo que ele seria contra. Por isso, não contou a ele nem mesmo quando passaram seu último Natal juntos. O Sr. Bardwell não percebeu nada de incomum no comportamento de sua filha. Ela estava tão feliz quanto sempre, rindo e brincando. Mas após a difícil decisão e sem revelar nada para seu genitor, aos 24 anos, a jovem mudou-se para Richardson, um subúrbio de Dallas. Nova vida e distanciamento. Jason trabalhava em casa, enquanto Jessie procurava por um novo emprego e pesquisava locais para montar seu salão. O casal planejava se casar e comprar uma casa própria para sair do aluguel. No entanto, o relacionamento de Jessie com seu pai sofreu uma mudança drástica, pois além de ocultar sua mudança de cidade, Jessie também parou de atender às chamadas de seu pai, o que causou um distanciamento de ambos. O Sr. Bardwell ficou preocupado com esse comportamento incomum, e depois de conversar com Kimberly, ele soube sobre o novo namorado de Jessie e sua mudança para outro estado. No final, o homem aceitou a notícia e tentou retomar o contato. Foi então que descobriu que Jason controlava todas as comunicações de sua filha.
A única maneira de falar com Jessie era ligar para o namorado ou para o telefone fixo de onde moravam. Após cada tentativa, Jason dizia que ela retornaria a ligação, mas nunca ocorria. Porém, eventualmente, Jessie de fato entrou em contato com seu pai. Meses mais tarde, Gary finalmente conheceu pessoalmente o namorado suspeito quando o casal visitou Pascagoula. O pai tentou convencer sua filha a não voltar para o Texas, pois tinha uma forte antipatia por Lou. Naquela época, Jessie o abraçou com mais força do que o habitual. Quando Gary perguntou se estava tudo bem, ela disse que sim e expressou seu desejo de fazer seus pais orgulhosos, explicando assim sua necessidade de partir. Convencer Jessie a mudar de ideia foi impossível. Apesar de nunca ter mostrado sinais de angústia, seu pai tinha um pressentimento ruim. Após o encontro, ele escreveu uma música chamada Levada, dedicada à sua filha. 4 meses depois de se mudar para o Texas, ela parou de atender as ligações. E o último golpe veio em 8 de maio, quando ela não desejou feliz Dia das Mães para sua mãe e madrasta, algo incomum para ela. Pressentimento negativo. Gary sentiu que algo terrível havia acontecido, especialmente porque ela perdeu um feriado familiar que tanto gostava. Ele ligou para Jason, que afirmou não saber onde Jessie estava. O namorado mencionou que estavam em um relacionamento aberto, permitindo que ela fosse e viesse como quisesse. Gary sabia que isso era falso. Jason estava se contradizendo, pois era evidente o quão ciumento o rapaz era, controlando cada movimento de Jessie. Na manhã seguinte, o pai partiu para o Texas, convencido do envolvimento do namorado no desaparecimento de sua filha. Na rota, ele enviou uma mensagem para Lou dizendo: "Se Jessie não estiver em casa quando eu chegar, você estará em apuros." Ao chegar ao apartamento deles, não encontrou nenhum vestígio de sua filha ou de seus pertences, mas o namorado persistiu ao dizer desconhecer o paradeiro da jovem mulher, afirmando que aguardava seu retorno. Mais tarde, Kimberly compartilhou detalhes das conversas que teve com Jessie. Aparentemente, Jason gastava dinheiro em substâncias proibidas e entretenimento adulto. Suas promessas de ajudar a realizar os sonhos da garota evaporaram em grande parte. O namorado fingia ser alguém que não era. Isso se estendia ao tratamento dele com Jessie. Publicamente, o relacionamento deles parecia uma coisa, mas em particular, Jason era rude e agressivo, levando a conflitos frequentes entre eles. Com Jessie ausente de casa, Gary registrou um boletim de ocorrência informando o desaparecimento de uma pessoa na delegacia de polícia de Richardson. Em busca de Jessie, o detetive Chiron Hale, pai de 3 filhas, liderou a investigação sobre o desaparecimento dela. O homem estava determinado a descobrir a verdade e os agentes da lei agiram imediatamente. Eles falaram com Lou várias vezes e inspecionaram a casa, mas não encontraram nenhum vestígio da mulher desaparecida. Durante uma conversa com as autoridades, o jovem mencionou que a viu pela última vez em 8 de maio, por volta das 10 horas da manhã, saindo sem explicação, possivelmente para visitar seus pais. Ele a viu entrar em seu carro e ir embora. Jason continuou insistindo que, apesar dos fortes sentimentos entre eles, eles mantinham um relacionamento aberto. Ele afirmou que não a controlava e nem bisbilhotava a vida pessoal da namorada. No entanto, os investigadores receberam informações que contradiziam suas afirmações. Descobriu-se que Jessie havia vendido seu carro 3 semanas antes do sumiço, um fato que ele certamente sabia, já que estava presente na transação. Isso levantou questões para os investigadores, levando-os a interrogá-lo novamente em 12 de maio. Durante uma busca subsequente em sua casa, a polícia encontrou rastros de pó em um prato na cozinha. A substância acabou sendo identificada como uma droga ilegal e, posteriormente, a investigação se concentrou na garagem de Lou e no veículo que ali estava. Inicialmente, Jason apresentou resistência à entrada dos policiais na garagem da casa, citando que a garagem era compartilhada e precisava da permissão de outros vizinhos para uma busca. Porém, Lou eventualmente cessou suas objeções. Ao entrar no ambiente, os policiais imediatamente notaram um detalhe característico que causava suspeitas. O Audi de Jason Lou estava sujo de lama e o para-choque estava desencaixado. A polícia suspeitou que Jessie Bardwell poderia estar dentro do carro.
Mas ao vasculhar o veículo, descobriram que não havia nada lá dentro. Entretanto, o cheiro podre de decomposição era intenso dentro do automóvel. Eles encontraram o para-choque quebrado e o que pareciam ser manchas de sangue no porta-malas. Quando os especialistas borrifaram uma substância à base de luminol, a área do porta-malas reagiu com a luz, mostrando rastros de sangue presumivelmente pertencentes à mulher desaparecida. Jason explicou que ficou preso na lama enquanto procurava por sua namorada, prendendo o para-choque em um arbusto. Ele se manteve firme em seu discurso de que não tinha conhecimento do paradeiro da sua jovem namorada. Lowe não conseguiu explicar o sangue no carro ou a presença de substâncias ilícitas em sua casa. Prisão e interrogatório. Os especialistas concluíram que a quantidade de sangue no porta-malas indicava que quem quer que estivesse presa dentro do local provavelmente não estaria mais vivo. Dadas as circunstâncias, o caso foi reclassificado como homicídio para evitar que o principal suspeito fugisse. E como garantia, ele foi detido sob acusações relacionadas a substâncias narcóticas. Durante o interrogatório, Lowe persistiu em sua narrativa. Quando mostraram uma foto de sua amada, ele se recusou a fornecer mais explicações, olhando sem emoção para a imagem e sugerindo que estava sendo detido por algo que não fez. Eventualmente, apesar da ausência de um corpo, as evidências encontradas até então foram suficientes para que o suspeito fosse acusado de homicídio. Enquanto isso, a busca pela jovem continuava, em um processo desafiador e demorado por conta da vastidão do Texas, com seus muitos rios, lagos, campos e florestas, onde um corpo poderia ser facilmente ocultado. Velório e paradeiro da vítima. Mesmo sem ainda terem encontrado o corpo da jovem desaparecida, sua família, amigos e conhecidos que simpatizavam com Jessie realizaram um serviço memorial. O evento aconteceu na praia, perto da água salgada que Jessie tanto amava. Todos que ali estavam rezavam para que ela fosse encontrada e para que a justiça fosse feita por todo o sofrimento que a situação estava causando. E suas preces foram atendidas em 19 de maio, quando Jessica Bardwell foi encontrada sem vida. Com a descoberta do corpo, seus entes queridos, ao menos, tiveram a chance de encerrar qualquer outra especulação acerca do paradeiro da garota e se despedir de maneira apropriada. Gary sentiu-se compelido a revisar o relatório de autópsia de sua filha. Ele ficou chocado ao ver que sua menina foi encontrada envolta em um lençol e que mal era possível reconhecer seu cadáver e que, além do mais, havia sido descartada como lixo em um local qualquer. Seu corpo foi devolvido à sua cidade natal, graças aos amigos de Gary e ex-colegas que contrataram e levaram Jessie em uma carruagem funerária. Cerca de 1.000 pessoas visitaram a primeira Igreja Metodista Unida para prestar suas homenagens à vítima. Kitty Bardwell, avó de Jessie, confessou que se esta cidade pudesse ser purificada com as lágrimas derramadas por Jessie, ela estaria realmente limpa. A tragédia que atingiu sua família atraiu atenção generalizada, com muitas pessoas expressando condolências sinceras pela perda prematura de uma jovem tão doce e amigável, oferecendo apoio aos Bardwells. Novas informações e júri simulado. Um ano se passou desde a descoberta do corpo, e Jason Lowe estava preso no Texas, e de alguma forma tentava demonstrar que queria cooperar com a investigação. E com isso, 2 fatos relacionados ao caso de Jessie acabaram sendo extraídos dele. Primeiro, ele afirmou que o que aconteceu com ela foi um acidente, planejando revelar os detalhes no tribunal na esperança de obter a compreensão do júri. Isso tornou desafiador para a acusação construir seu caso durante o julgamento, para o deleite de Andy Farkas, advogado de Lowe. Farkas organizou um julgamento simulado com pessoas aleatórias atuando como jurados, com base nas evidências disponíveis e na confissão de Jason. O júri simulado relativo ao caso de Jessica teve êxito. Os 15 jurados contratados para simular o julgamento decidiram absolver Lowe com base nas informações que estavam disponíveis ao público, e Farkas esperava que, sabendo a verdade, um tribunal real também proferisse um veredicto de inocência para seu cliente. Quem forneceu o paradeiro do corpo? Lembram-se da dica anônima sobre a localização do corpo da vítima?
Descobriu-se que a informação veio do próprio Jason, tornando-se mais uma peça do quebra-cabeça de evidências obtidas durante a investigação. Durante a demorada procura pelo paradeiro da vítima, a acusação resolveu oferecer um acordo para reduzir a sentença de Jason pela metade se ele revelasse a localização do corpo de Jesse. Após receber a proposta e consultar seu advogado, ele concordou, solicitando que a fonte da informação permanecesse confidencial até o julgamento. O acordo foi motivado pelo desejo das autoridades de permitir que a família de Jesse se despedisse e enterrasse seu corpo de forma digna. Terapia e arrependimentos. Com o passar do tempo, o pai, dilacerado pela dor, ansiava por justiça. Para acalmar sua fúria ardente, ele decidiu adotar uma abordagem peculiar. Gary imprimiu uma foto de Jason, colocou-a em um tronco e martelou-a com uma marreta. Essa forma de terapia psicológica ofereceu-lhe algum alívio, ainda que pequeno. O Sr. Bardwell confessou ter dificuldades para sair da cama pela manhã, vivendo com a esperança de que Lou logo enfrentasse julgamento e fosse condenado pelo assassinato de sua única filha. Ele se culpava pelo que aconteceu, lamentando não ter convencido sua filha a ficar, ou pelo menos, terminar com seu namorado controlador. Jesse ligou uma vez para o pai, admitindo que ele estava certo após uma discussão com Jason, que a expulsou. Ela foi acolhida por um novo amigo, mas voltou para o namorado no dia seguinte, dando-lhe outra chance. Gary não teve escolha senão aceitar a decisão de sua filha, uma escolha que ele lamentaria profundamente depois. Início do julgamento. Quando o julgamento finalmente começou, o Sr. Bardwell chegou ao Texas determinado a alcançar uma punição justa. A promotora Cynthia Walker começou sua declaração de abertura caracterizando Jason. A maioria o via como uma personalidade complexa, com poucos amigos, geralmente isolado dos outros devido a seu longo histórico com substâncias controladas, muitas vezes resultando em raiva incontrolável. Talvez Jesse tenha sido pega em um desses momentos. O promotor chamou as ex-namoradas de Lou como testemunhas. Elas confirmaram as alegações da acusação sobre sua agressividade, compartilhando medos por suas vidas devido à sua violência motivada por ciúmes. Assim como com Jesse, ele as isolou de família e amigos, exibindo claramente traços de uma pessoa manipuladora e mentirosa patológica. Por isso, cada uma encerrou seu relacionamento, o que não foi tarefa fácil, exigindo cautela e inteligência emocional. Por outro lado, Lou demonstrava ser uma pessoa astuta, costumeiramente enganando as outras pessoas. Jason respondeu rapidamente a essas revelações no tribunal. Ele admitiu ter começado a usar substâncias ilegais aos 13 anos, influenciado por amigos, o que levou ao vício. No entanto, ele se esforçou para não se perder na vida, obtendo diplomas acadêmicos e trabalhando para uma renomada empresa global. Lou confessou seu desejo de realizar o sonho de Jesse por amor, visando construir uma família com ela. Em contraste, a acusação pintou uma imagem de um homem muito diferente de alguém que havia perdido recentemente sua amada. E aqui está o porquê. A investigação determinou que a morte da jovem ocorreu entre o dia 1º e o dia 3 de maio, presumivelmente tendo sido quando os vizinhos do casal a viram viva pela última vez. Após uma discussão que levou à morte de Jesse, Jason moveu seu corpo para a garagem e o colocou no porta-malas de seu carro, onde permaneceu por vários dias. Os vestígios de sangue encontrados no Audi realmente pertenciam a Jesse. Ele mais tarde transportou seu corpo para uma fazenda remota e o escondeu nas proximidades da floresta. Ficou estabelecido que o lençol que envolvia o corpo fazia parte do conjunto de cama de Lou, que ainda estava em sua casa, ousadamente usando-o mesmo após a morte de Jesse. Enquanto seu corpo estava se decompondo no carro, o acusado continuou normalmente a se envolver com outras mulheres. Seu telefone estava repleto de mensagens e fotos de natureza íntimas que ele enviava para essas mulheres antes de encontrá-las em seu apartamento. Jason explicou que estava tentando se distrair e esquecer o ocorrido, muitas vezes se entregando ao uso de substâncias, afirmando que isso o ajudava a lidar com a realidade de maneira mais fácil. História fabricada.
A investigação descobriu a presença de Jason no momento da morte de Jesse por meio de uma manipulação inteligente, já que o suspeito negava envolvimento há muito tempo. Os detetives pediram a Tommy Jordan, um conhecido, para conversar com Jason. Durante a conversa monitorada, Lowe admitiu que havia cometido um erro, confessando um acidente infeliz com Jesse e admitindo sua culpa, ainda que por negligência. As autoridades utilizaram isso como uma confissão, percebendo que a investigação estava chegando até a verdade dos fatos. Jason então resolveu fechar um acordo com a promotoria e revelou a localização do corpo da jovem Jessie. No julgamento, ele finalmente compartilhou sua versão dos eventos naquela noite. Ele e Jessie tomaram pílulas que aumentavam a libido e depois tiveram relações íntimas no chuveiro. Em determinado momento, Jason escorregou, fazendo com que ele derrubasse Jessie, que bateu a cabeça na banheira de porcelana. Ela então se sentou, reclamando de sentir calor e tontura. Jason alegou que iria chamar uma ambulância, mas Jessie recusou, sugerindo que descanso e sono seriam suficientes. No entanto, ele a encontrou inconsciente na manhã seguinte, deitada em seu peito e sem respirar. Apesar de seus esforços para reanimá-la, Jessie estava morta. Temendo ser acusado de homicídio, ele hesitou em chamar a polícia e decidiu agir por conta própria, deixando inicialmente o corpo em seu carro. Dias depois, resolveu esconder o corpo em uma fazenda remota, onde displicentemente o abandonou em um monte de lixo, sem um enterro adequado. Sua história poderia ter sido crível se não fosse pelo caráter do réu e pelas descobertas do exame médico legal. A mulher havia sofrido ferimentos cranianos que não poderiam ter resultado de queda seguida de pancada na cabeça, indicando que Jason tentou esconder evidências de espancamento, assim, indicando que toda a sua narrativa do caso foi fabricada. Sentença do criminoso. Após 6 horas de averiguação do caso, o júri considerou Jason Lowe culpado. O juiz Scott Becker sentenciou o criminoso a 50 anos de prisão. A pena poderia ter sido mais longa, podendo chegar até 99 anos, mas foi reduzida devido ao acordo de Jason com a promotoria. Conforme acordado, ele não será beneficiado com a liberdade condicional até pelo menos 2041. No anúncio do veredito, Gary Bardwell sentiu-se aliviado que a justiça prevaleceu. No entanto, ele não viu nenhum remorso nos olhos do jovem criminoso. Ao lado do pai da vítima estavam as ex-namoradas de Jason. Uma delas, Chrissy Chambers, observou que, se pudesse ter dito algo a Jessie antes de seu trágico fim, seria para fugir e salvar a si mesma. Até hoje, o condenado nega sua culpa no homicídio, insistindo que foi um acidente. O suposto amor de sua vida apodreceu em seu carro enquanto ele continuou vivendo e se divertindo. Tragicamente, Jessie Bardwell viu o lado sombrio de Jason tarde demais. A menina de ouro de seu pai não percebeu quão enganadores e brutais alguns homens poderiam ser por sempre ter tido um modelo de integridade e cuidado masculino em seu genitor, Gary. Infelizmente, canalhas possuem um charme peculiar, facilmente mentindo ou enfeitando para intrigar ou encantar. Esta história é um conto de advertência de que uma mulher deve escolher a si mesma, sua segurança e sua liberdade sempre. Caso contrário, o desfecho da história pode ser trágico não apenas para ela, mas para toda a sua família. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.